Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya 15, Sarvabhauma Bhattacharya oferece praçada ao Senhor, verso 236. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Yadipa Shandi Javana Siha Mahavaishnavaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo Jaya Jaya. Já foi. Prabhu Kahe Balabhakai Le Shastra Agyakaya Krishnera Sakala Shisha Britya Ashwadaya. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: sim, falaste corretamente. Os Shastras prescrevem que o devoto pode partilhar de tudo deixado por Krishna. Tvayopayukta Shragandha Vaso Alankara Chachita Uchishta Bodhinoda Sastava Mayam Jayem Mahi. Meu querido Senhor, as guirlandas, as substâncias perfumadas, as vestes, os ornamentos e outras coisas semelhantes que se ofereceram a vós, podem depois ser usadas por vossos servos, partilhando destas coisas e comendo os restos do alimento que deixastes, seremos capazes de conquistar a energia ilusória. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Esta citação do Srimad Bhagavatam 11.6.46. Esta citação é do Srimad Bhagavatam 11.6.46. No movimento Hare Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, o dançar estático e o comer dos restos do alimento oferecido ao Senhor são muitíssimo importantes. Pode ser que alguém seja iletrado ou incapaz de compreender a filosofia, mas se compartilha destes 3 itens, de certo que sua liberação é iminente. Uddhava falou este verso ao Senhor Krishna. Isso foi durante a época em que se falou o Uddhava Gita. Nessa época, ocorreram certos distúrbios em Dwaraka e o Senhor Krishna teve que deixar o mundo material e ingressar no mundo espiritual. Entendendo o que se passava, Uddhava conversou com a Suprema Personalidade de Deus. O verso supracitado é um trecho dessa conversa. Os passatempos de Shri Krishna neste mundo material chamam-se Prakata Lila, passatempos manifestos. E seus passatempos no mundo espiritual chamam-se Aprakata Lila, passatempos imanifestos. Ao dizermos imanifestos, referimos-nos ao fato de que
nossos olhos não são capazes de detectá-los. Não é que os passatempos do Senhor Krishna sejam manifestos. Eles continuam exatamente como o sol perdura perpetuamente, porém, quando o sol está presente diante de nossos olhos, chamamos isto de dia manifesto. E quando ele não está presente, chamamos isto de noite imanifesto. Aqueles que não estão influenciados pela ação da noite estão sempre no mundo espiritual, onde os passatempos do Senhor manifestam-se-lhes constantemente. Como o Brahma Samhita 5, 37 e 38 confirma: Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vish Tabija Eva Nija Rupataya Kalabi Goloka Eva Niva Satya Kilatma Bhuto Govindam Adi Purushantamaham Bhajami Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santha Sadaiva Virdayeshu Vilokayanti Yam Syama Sundaram Achintya Gunaswarupam Govindam Adi Purushantamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial que reside em seu próprio reino Goluka, com Radha, a qual se assemelha à própria figura espiritual dele e corporifica a potência de êxtase, Ladini. As companheiras de ambos são confidentes dela e personificam as extensões da forma do corpo dela, estando imbuídas de raça espiritual, sempre bem-aventurada, que nelas penetra. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é Shyama Sundara, o próprio Krishna, com inúmeros atributos inconcebíveis, a quem os devotos puros veem no âmago de seus corações com o olho da devoção untado com o bálsamo do amor. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 1, Advento do Senhor Krishna, introdução, verso 52. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam vimrishyatam papam, evam vimrishyatam papam, javadatma nidarshanam, javadatma nidarshanam, pujayam asavaishori, pujayam asavaishori, Bahumanapurasaram, Bahumanapurasaram. Evam vimrishyatam papam, Javadatma nidarshanam, Pujayam asavaishori, Bahumana Purasaram.
Tradução, vamos repetir. Após considerar o assunto, até onde seu conhecimento lhe permitia chegar, Vasudeva, com muito respeito, apresentou sua proposta ao pecaminoso Kansa. Verso 53. Prasanavadanam bhujo nrisham samnirapatrapam manasadu yamanena vihasam idam abravit. Tradução. A mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade porque sua esposa corria perigo. Porém, para satisfazer o cruel, descarado e pecaminoso Kansa, ele esboçou um sorriso e falou-lhe as seguintes palavras, que vamos ver amanhã, as palavras de Vasudeva. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Às vezes, numa situação perigosa, alguém pode disfarçar seus sentimentos, assim como agiu Vasudeva, que queria salvar sua esposa. O mundo material é complicado e, para executar seus deveres, a pessoa não pode deixar de adotar atitudes diplomáticas. Vasudeva fez tudo o que podia para salvar sua esposa, pois ela deveria gerar Krishna. Isto indica que, com o propósito de salvar Krishna e seus interesses, pode-se agir com duplicidade. De acordo com a predição, Krishna apareceria através de Vasudeva e Devaki para matar Kansa. Vasudeva, portanto, deveria fazer tudo para contornar a atual situação. Embora todos os eventos já estivessem pré-estabelecidos por Krishna, o devoto deve esforçar-se ao máximo para cumprir o propósito de Krishna. O próprio Krishna é todo-poderoso, mas isso não quer dizer que o devoto deva, portanto, sentar-se tranquilamente e deixar tudo nas mãos dele. Esta instrução também é encontrada no Bhagavad Gita. Embora Krishna estivesse fazendo tudo para Arjuna nunca se deixou ficar indolente como um cavalheiro não violento. Ao contrário, ele envidou todos os esforços na batalha para sair vitorioso. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye shri chaitanyam manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati Swabadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Evam Vimishyatam Papam Yavadatma Nidarsharam Pujayam Massa Vaishvari Bahumanapurasam. Após considerar o assunto até onde seu conhecimento lhe permitia chegar,
Vasudeva, com muito respeito, apresentou sua proposta ao pecaminoso Kansa. Então, nesse primeiro verso, nós estamos ouvindo aqui muito claramente como que quando alguém está disposto a obedecer à ordem de Krishna, a satisfazer os desejos de Krishna, ele esgota todas as possibilidades de uso da sua inteligência, uso da sua argumentação, uso da palavra, para fazer com que o plano de Krishna aconteça, para fazer com que o desejo de Krishna seja feito. Então, obviamente, Vasudeva era completamente ciente, como já vimos aqui mais para trás, nos versos anteriores, que Krishna estava sob completo controle da situação. Krishna ia fazer, independentemente de qualquer coisa que acontecesse, o que ele queria, porque Krishna é livre para fazer o que bem entende e ele é o supremo controlador. Então Vasudeva sabia disso, mas nem por isso ele cruzou os braços e falou: eu não vou ficar aqui gastando saliva, tentando convencer esse pecaminoso Kansa para ele não matar a irmã dele, que vai ter um filho que vai matá-lo, porque Krishna está no controle, Krishna faz. Não, isso é negligência, isso é indolência, isso é preguiça na ação do dever prescrito. Isso nunca pode acontecer, isso não acontece com pessoas realmente imbuídas do propósito de cumprir com o dever da maneira mais completa e perfeita possível. Isso não existe. Isso não existe. Então, isso é um bom exemplo para todos nós. Um bom exemplo. Um bom exemplo para quem está ouvindo agora sobre um processo de autorregressão através do qual se canta o santo nome de Krishna e se satisfaz Krishna. Um bom exemplo para quem já está praticando o processo e um bom exemplo para quem já está praticamente emancipado nesse processo. É para todos. Essa instrução é para todos, em todos os estágios, em todos os níveis. Todos. Porque essa ação é a ação mais sábia, essa ação é a ação mais inteligente e a melhor para a alma, a melhor para o ser humano. Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktira Duksaji. Então isso já está bem claro. Isso já está bem claro. Isso nos coloca minimamente numa situação de bondade material. Minimamente. Além disso é que a persistência em executar essa ação, que é para o prazer do Senhor transcendental e não nossa, para satisfazer Deus. A persistência em continuar nesse caminho, sem querer nada em troca, só querendo acertar, executar o seu dever prescrito, sem querer de maneira nenhuma tirar proveito de nenhuma situação e com muita determinação fazê-la de maneira ininterrupta, deixa o executor, a alma, o assim chamado devoto, satisfeito, com o coração satisfeito. Matsuprasidati. E quando alguém está satisfeito numa atividade, ele não muda mais ela, ele continua, vai em frente.
E a tendência é que, a partir da bondade, se chegue no nível do serviço devocional, a bondade pura. E essa é a meta da alma no corpo material de ser humano. Essa é a perfeição da Sankhya Yoga, da Sankhya Yoga. Sankhya quer dizer usar todos os elementos materiais, esse corpo material, de maneira perfeita, buscando o objetivo último a que se destina a vida humana. Então isso é Sankhya Yoga, tanto é que Krishna explica no verso 47 do capítulo 6, que é Sankhya Yoga. Ele explica isso, que quem faz isso aí é o mais inteligente dos seres humanos, é o mais elevado dos yogis, é o que está mais intimamente unido com ele em yoga. Yoginam api sarvesham magatenam taratmana Shraddhavam bhajate yomam saneyukta tamomataha. Então aquele que entende isso e se abriga em Krishna com grande fé, como estamos vendo aqui, Vasudeva, presta adoração através do serviço devocional amoroso a Ele. Krishna fala que é o que está mais intimamente unido com Ele e é o mais elevado de todos. Então essa ocupação nos leva à perfeição em Bhakti Yoga, na união com Deus. E nos eleva a uma plataforma de poucas almas seletas, que estão mais intimamente unidas com Krishna, com Deus. E esse é o caso aqui de Vasudeva. Então Vasudeva está esgotando todas as possibilidades, apesar de saber que, como o Srila Prabhupada explicou no significado aqui do verso próximo, que é Prasanavadanam Bhojo Nisanshandirapatrapam Manasadhuyamanena Vihasam idam abravit. A mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade porque sua esposa corria perigo, porém, para satisfazer o cruel, descarado e pecaminoso Kamsa, ele esboçou um sorriso e falou-lhe as seguintes palavras. Vejam só. Amanhã nós vamos ver as palavras que Vasudeva disse, mas aqui já entendemos, já estamos ouvindo. Ele estava completamente ansioso. O devoto fica ansioso para satisfazer Krishna. Mais nada, não é ansiedade material. O devoto fica ávido por não errar ao executar o seu dever prescrito. Mas não porque ele está apegado ao resultado. Porque ele sabe que, em última instância, vai ser sempre feita a vontade de Deus. Vai ser sempre feita a vontade de Krishna. Mas aqui é um bom exemplo. Nem por isso ele deixou Krishna de empregado dele, de criado dele. Não. Ele tentou tudo, se esforçou de todas as maneiras para preservar Devaki, que seria a mãe de Krishna, e Krishna mataria esse descarado, pecaminoso e cruel Kamsa. Então é essa a história. E tudo isso é muito bem explicado e entendido no capítulo 2 do Bhagavad Gita, o resumo do conteúdo do Gita. Ali tudo isso fica muito claro, né? Temos, por exemplo, o verso 38 desse capítulo 2 do Bhagavad Gita, resumo do conteúdo do Gita, que mostra quem é consciente de Krishna, quem está realmente
muito determinado em acertar nessa vida como ser humano, se colocando como uma alma rendida a Krishna. Ouve o que Krishna falou. Sukha dukhe samekrito. Laba labo jaya jayo. Tato yudaya yujaswa naivam papam avapsasi. Então, nesse verso, Krishna fala que lute por lutar. É o que Vasudeva está fazendo aqui. Sem considerar felicidade, tristeza, perda ou ganho, vitória ou derrota. E agindo assim, você nunca incorrerá em pecado. Então, o que Vasudeva está aparentemente chegando ao ponto de executar uma atividade que é abominável, né? A diplomacia, a dualidade. Mas quando é para defender os interesses de Krishna, tudo isso é válido, não tem problema nenhum. Quando realmente é para defender os interesses de Deus, não nosso. Se for por nós, para defender nossos interesses, isso é abominável. E Vasudeva demonstra um autocontrole tão grande que ele chega ao ponto de, ansioso como ele está, para proteger a vida da sua esposa, porque sabia que ela daria à luz a essência da luz, Krishna. Ele todo nervoso agiu de maneira dissimulada. Aparentemente passou uma imagem de tranquilo, sorriu até para Kansa, esboçou um sorriso e falou com muita calma. Isso que nós vamos ver. Fica tranquilo, Kansa. Amanhã nós vamos ver com detalhes, mas aqui resumindo, que você não vai correr esse perigo não de ser morto por nenhuma criança que nasça da sua irmã caçula, porque eu vou te entregar todos os filhos que eu tiver com ela, vou deixá-los à sua disposição. Isso aí vai apaziguar Kansa. E ele dá até assim um sorriso, tipo, você está exagerando, não se preocupe. Olha o que eu vou fazer, eu vou te entregar as crianças que nascerem para você fazer o que você bem entende com elas. Mas agora, esse é o ponto principal. Mas agora, não faça isso com sua irmã, não mate sua irmã. A mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade, porque sua esposa corria perigo. Porém, para satisfazer o cruel, descarado e pecaminoso Kansa, ele esboçou um sorriso e falou-lhe as seguintes palavras, que resumidamente são essas: fica tranquilo que eu vou te dar meus filhos. Quer mais segurança do que essa? Que nada vai acontecer com você? Então, Vasudeva, muito centrado, autocontrolado, manteve a calma e esboçou um sorriso e falou de maneira cortês, cavalheiresca, educadamente, com Kansa, esse demônio cruel. Esse é o devoto que confia na proteção de Krishna, confia que só vai acontecer o que Krishna quiser. Por isso, na felicidade ou na tristeza, na perda ou no ganho, na vitória ou na derrota, ele sempre faz a mesma coisa. Age em consciência de Krishna. E isso lhe dá completa segurança, completa estabilidade. É assim que devemos aprender com essas grandes almas.
E depois lá no verso 47, mais na frente do capítulo 2 do Bhagavad Gita, o resumo do conteúdo do Gita, Krishna fecha esse raciocínio que nós devemos ouvir, aprender, seguir e agir dessa maneira. Né? Porque ele fala no verso 47, Karmani vajikaste, mapalishu kadachana, makarma pala hitubu, mate shango ista karmani. De qualquer maneira, nós temos que entender isso. É assim que funciona. Esse é o dever de Vasudeva. E Krishna fala, você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito ao fruto da ação, ao resultado disso. Não tem direito. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito a desfrutar do fruto da ação. Nunca se considere a causa do resultado de suas atividades. Aí, ó. Krishna é cara, sarva. Sarva quer dizer todas. Sarva karana karana. Krishna que é a causa de todas as causas. Nós somos só marionetes, estamos agindo, mas Krishna que vai fazer as coisas do jeito que ele bem entender e da maneira que cada um merecer. É isso mesmo. Ele é o controlador supremo. Então, essa instrução de Krishna, os devotos aceitam de bom grado, e essa instrução de Krishna é perfeita. Porque ela nos obriga a agir com conhecimento e renúncia. Quem tem conhecimento dessa realidade, age assim. E essa renúncia é natural. Você tem o direito de executar o seu dever prescrito. É o dever de executar. Mas não tem direito ao resultado, ao fruto da ação. Nunca se julgue a causa do resultado de suas atividades, do seu trabalho, porque a causa do resultado sou eu quem dá ou não. Krishna quer dizer isso. Mas por outro lado, só porque você não pode desfrutar do resultado do seu trabalho, nem é o seu esforço que faz ele acontecer ou não, nunca se apegue a não cumprir com o seu dever. Olha, fechou. É incrível, não é? Então essa é a compreensão do devoto, é assim que o devoto age. Essa é a compreensão do Mahadevoto Vasudeva, pai de Krishna. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para o nosso próprio bem, vamos conseguir assim agir sem vacilar, sem hesitar, mas de maneira desapegada, embasados na verdade absoluta, no conhecimento transcendental. Não? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai, Jai.